Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto planetário bastante complicado que rola durante essa semana. É a quadratura, a tensão entre Marte em Leão e Urano em Touro. Esse é um aspecto que pega toda a semana e que pode mexer muito com as nossas vidas coletiva e com a nossa vida pessoal. No vídeo de hoje eu explico um pouco mais quem são essas figuras em cena, quem são esses atores, Marte em Leão, Urano em Touro, e comento sobre algumas possibilidades de acontecimentos na nossa vida em sociedade, na nossa vida privada. Que tal a gente conversar sobre isso? Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, fique ligado também em várias outras coisas que eu publico lá no Instagram, não aqui no YouTube, portanto acompanhem o Instagram da astróloga e também outras informações sobre o trabalho no site oficial. Bem, moçada, esse é um dos aspectos mais tensos dos últimos tempos. A gente está envolvendo aí Marte, que é deus da guerra, Urano, que é um deus de imprevisível, né, de imprevisibilidade, de coisas muito súbitas que acontecem. E esse é um aspecto que rola no céu precisamente entre os dias 24 e 28 de junho. Mas eu acredito sinceramente que ele já está no meio de nós. Então eu estou trabalhando com ele como se ele já estivesse em ação e estivesse atravessando as nossas vidas entre os dias 20 e 28 de junho. Portanto, prestemos atenção. Bora começar com Marte em Leão. Quem é esse cara? Imaginando que aqui a gente não está falando de um planeta, a gente está falando de um deus, de um planeta e de um princípio psicológico que nos atravessa do macrocosmo ao microcosmo, né, e interfere nas nossas vidas cá embaixo. Bom, Marte é o arquétipo do masculino, conhecido como Senhor da Guerra. Em Leão, ele está em Leão já faz um tempo, deixo para vocês o vídeo só sobre Marte em Leão, os links aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. Mas de maneira sucinta, a gente pode estar falando aqui de uma autoafirmação dessa figura por meio da sua virilidade, do seu brilho próprio e da sua personalidade, tá bom? Ele é aquele que vai lutar por glória e orgulho, o respeito por si, pelos seus, pela família, pelos filhos e pelo seu sobrenome. Ele é aquele que tem a criatividade, né, impressa na sua manifestação artística e cultural, né, e vai lutar também pelo direito de ser aquilo o que ele quer e como ele quer. Tá? Tem super a ver com autoafirmação. Diante dessa possibilidade simbólica, a gente está falando de algumas figuras da sociedade, tá? Entre eles, atletas, militares, policiais, figuras de autoridade, governantes. A gente também está falando de artistas, grandes artistas, celebridades e de reis e de rainhas, porque embora eu tenha dito aqui figuras que estão, digamos, no masculino, a gente está falando de arquétipo, e embora seja um arquétipo masculino, ele atravessa figuras e situações femininas, vai para além, né? Ele extravasa esse limite. A luta de Marte em Leão é, acima de tudo, para deixar a sua marca no mundo. Eu sou assim, essa é a minha pegada por onde eu caminho, tá? E ele vai querer deixar isso no mundo, na história, no seu tempo, no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa, entre seus amigos, entre seus familiares. É assim que Leão se coloca, né? Com toda a sua juba. Ele é um sujeito preocupado, portanto, com a sua identidade, com o eu próprio, quem sou eu e como eu me manifesto no mundo, e aquilo que eu sou capaz de fazer e com quem preocupado também como quem se dedica a algo que lhe é autoral, é de minha autoria. Eu fiz. Isso é o Marte em Leão. Vamos entender quem é a outra figura em cena nesse aspecto azedo no céu? Vamos entender quem é Urano em Touro. Urano é um planeta Deus, princípio psicológico, que fala pra gente de tudo que há de novo e que rompa com a velhice e com a caretice. Portanto, ele é ciência, tecnologia, inovação, ele é redes sociais, ele é novidade, tá? Urano é pra gente um princípio de ruptura, de criatividade, de diferente, é o diferentão, é o inteligente, é o incomum, o exótico e o excêntrico. Todas as vezes que ele entra em cena, a gente pode falar de um efeito plot twist, que é aquele efeito nas séries e nos filmes, né, do cinema, que mudam o curso dos acontecimentos de uma maneira completamente inesperada. Então aqui a gente está falando de um efeito súbito e absolutamente imprevisível, tá? Em Touro, Urano em Touro, a gente está falando
da quebra de linearidade de alguns assuntos, entre eles a própria estabilidade, a segurança, o trabalho, a família, a alimentação, os relacionamentos amorosos, que são temas favoritos de Touro. Então ele vem para romper com essa linearidade. Atualmente, Urano está passando por Touro e está trazendo mudança de carreira, inovação profissional, está reformulando riquezas, né? Está transformando os lares, trazendo bebês, né? E mudando o casamento, gente que está se casando, gente que está se separando, tudo isso tem a ver com esses efeitos de Urano em Touro. Mas de que maneira a gente pode imaginar esses dois princípios em tensão e de que maneira isso vai movimentar a vida da gente? A gente tem que respeitar na astrologia as regras astrológicas, né? A quadratura, que é um ângulo de 90 graus entre os planetas, é um desafio entre esses caras. Eles não trabalham bem e um vai desafiar o outro, às vezes nas suas potências mais sombrias. É por isso que a gente tem que ter muita atenção. Bom, gostaria de falar sobre vida coletiva, falar sobre algumas possibilidades e gostaria de depois falar sobre vida pessoal. Bom, vamos lá, me guiando pelo texto. Em se tratando de vida coletiva, o aumento da violência pelo mundo nesse período, especialmente de 20 a 28 de junho, muito me preocupa. E isso vai desde o tiroteio na escola em Cambé, no Paraná, até a situação do Sudão, que, como eu disse ontem, pouco se fala, até a situação da Ucrânia, que pode ficar muito pior. A pressão em determinados cenários deve aumentar e principalmente em nome da identidade, que poderá desejar falar mais alto ou que pretenda se projetar. Uma figura, como eu disse, uma autoridade, um militar, um governante que queira deixar a sua marca no mundo a partir dessa configuração, tá bom? Só que de maneira sombria, da pior maneira possível, em nome da sua vaidade, em nome do seu orgulho próprio. Isso pode acabar causando malefícios para toda a sociedade e de uma hora para outra, porque a gente está falando de Urano. Bom, eu gostaria muito de falar hoje, de fazer um comentário sobre a questão do episódio de ontem, extremamente violento, pessoas morreram, o tiroteio na escola de Cambé, em Paraná. Esse é mais um recorte de realidade, esse é um episódio que tem acontecido com alguma frequência no Brasil e eu estou comentando hoje porque muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O tiroteio em escolas é um caso bem típico de autores que querem deixar a sua marca no mundo. Por que os jovens estão fazendo isso, né? Ainda que seja, vejam bem, uma marca absolutamente violenta, criminosa, cretina e devastadora da sua vida pessoal e da vida de todos os outros envolvidos, de toda a família, de todas as famílias daquela pequena sociedade e do país, cara. No caso das escolas brasileiras, não é exatamente uma marca de personalidade, eu diria o seguinte, é uma marca, meus amigos, de ignorância, baseada na adoção de uma péssima prática vinda de cultura estrangeira. A gente não tinha isso até pouco tempo atrás e eu acho sinceramente que as coisas precisam ser ditas como elas precisam ser ditas, a gente precisa nomear. Essa é a adoção estúpida de uma característica de uma cultura estrangeira que não tem nada a ver com a nossa. Né? É a subvalorização da cultura do próprio Brasil. Como eu escrevo, isso é aceitação de colonialismo pós-moderno no que há de pior. A gente está trazendo para o nosso país o que há de pior em outros países, tá? Os jovens que cometem práticas como essa estão em busca do quê? Eles estão em busca de atenção, de validação e de algum tipo de glória. Entretanto, é preciso que se diga para eles que isso não vai chegar a lugar nenhum e que, muito pelo contrário, essa é uma atitude estúpida, ignorante. Isso é algo absolutamente imbecil, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? E que, além disso tudo, de ser uma prática completamente nociva, estúpida, cretina, o jovem está sendo massa de manobra de uma série de situações, né? Aí, como está super na moda a gente falar de decolonização, a gente está falando de um processo da gente rever as nossas questões históricas do passado e de toda a nossa contaminação com outros olhares estrangeiros que não é o nosso, sobre dominações estrangeiras sobre a nossa cultura. Mas se esse não é
se essa situação da gente se apropriar de um episódio, ou melhor, de uma característica cultural de uma outra cultura norte-americana, sabida, né, para nós, o que é isso, se não uma colonização pós-moderna? A gente está se submetendo a isso, a gente está aceitando isso. E isso, meus amigos, é marca de fraqueza de personalidade, é marca de fraqueza de caráter, tá? Como eu escrevo, esse não é apenas um tema do passado, é um tema do presente. Então, se a gente está nessa moda de falar de decolonização, a gente tem que falar desses processos no passado e no agora. É algo muito presente, está no meio de nós. Como eu escrevo, a gente deve agir de acordo com os nossos referenciais, os nossos valores, as nossas vocações e os nossos talentos, os talentos brasileiros. Produzir o terror nas escolas, né, ser racista, ou ser nazista, é uma coisa que não tem nada a ver com a cultura brasileira, que é algo absolutamente descabido, principalmente imaginando que nós somos feitos, né? Somos a soma de 3 culturas incríveis. Então nós somos uma sociedade de cultura multiétnica e nada disso tem o menor sentido na sociedade brasileira nos tempos atuais. Bom, gostaria muito de conversar sobre a possibilidade de uma saída luminosa para essa história, né? Como eu escrevo, de acordo com o que o céu nos sugere agora, olhando para cima, como uma bússola, isso que a gente faz aqui no canal todos os dias, né? Eu acho, sinceramente, que a gente pode estimular a expressão criativa nos jovens para tentar apaziguar um pouco essa necessidade, essa angústia real que existe dentro deles, né? Eu acho sinceramente que é por meio da arte e da cultura que os garotos e as garotas do Brasil podem mostrar ao mundo a sua marca de identidade, o melhor da sua personalidade, o melhor da sua criatividade e por meio disso serem honrados, validados e valorizados. O Brasil é um dos países com a cultura mais rica do planeta Terra. Nós temos ritmos musicais como nenhum outro planeta. Ao invés de dar uma arma, dê um instrumento musical, ofereça lápis e papel, ofereça spray. Essa moçada está a fim de colocar a sua pegada no mundo, está a fim de subir no palco da vida e mostrar quem é. E porque a gente não está dando vazão a essa potência luminosa brasileira, isso está sendo digamos, importado de outros lugares da pior maneira possível e a gente está dando uma vazão sombria àquilo que poderia ser absolutamente luminoso no Brasil, tá bom? Como eu escrevo, muitas pessoas estão preocupadas com as situações nas escolas e defendendo que policiais estejam na porta dos colégios. Eu ousaria dizer, sinceramente, olhando para o céu da atualidade, o céu do momento, o céu do Brasil dos últimos tempos, que o que a gente está precisando dar para essa moçada é condição de criar, de mostrar a sua identidade, tá bom? E oferecer mais aulas de arte, de cultura, né? Dar todo tipo de investimento, de incremento, de incentivo ao teatro, à música, à poesia, aos esportes, a todo tipo de manifestação em que a pessoa possa dizer ao mundo quem ela é por meio daquela potência de manifestação. Tá bom? É a partir de uma educação de qualidade que estimulem os jovens na sua expressão e no seu autoconhecimento, porque a partir do envolvimento com essas disciplinas que você começa a conhecer mais sobre si mesmo, que você vai conseguir deixar a sua pegadinha ali no mundo, né? A sociedade também precisa dizer para esses jovens que eles vão ser valorizados, reconhecidos e enaltecidos por essas marcas luminosas que eles deixam no mundo, não pelas marcas sombrias. Então não adianta a gente viver situações como essa, a gente achar que a resposta é também apenas na base da violência, né? E não dar recursos para esses jovens se manifestarem de outras maneiras. Também não adianta a gente, inclusive, incentivar, mas não valorizar e não colocar holofote em cima da produção artística, cultural, da expressão própria das pessoas nesse momento. Então a gente está com um olhar totalmente voltado para tudo que é sombrio, para tudo que é estrangeiro, para uma contaminação de uma outra cultura e a gente não está com um olhar voltado para uma solução luminosa, artística, que valoriza essa potência que é a juventude brasileira, sabe? Sinceramente penso assim. Bom, o que é mais que eu escrevo? Para tudo isso, para
Para isso, todos nós precisamos oferecer condições para que isso aconteça. Eu estou oferecendo isso no meu canal e vocês todos, como cidadãos, podem, à sua maneira, dentro das suas potências, estimularem isso no seu bairro, na sua vizinhança, no seu prédio, na sua comunidade, no seu país, no nosso país, tá bom? Bom, é muito interessante a gente pensar também que Marte é essa figura viril e que está atrás de um reconhecimento fálico. Vocês sabem que o glifo, o desenho, né, o símbolo de leão, é um pequeno espermatozoide. O que significa isso? O fálico, o viril. É por isso que, em algumas medidas, em algum momento, de alguma maneira, é interessante imaginar que a arma é um símbolo fálico, totalmente fálico, mas outros símbolos são totalmente fálicos. É por isso que a gente pode fazer essa transição. Um pincel é um instrumento fálico, um spray é um instrumento fálico que coloca a sua marca no mundo com força, com potência e de maneira absolutamente luminosa. Bora conversar sobre vida pessoal, para além desse cenário do tiroteio nas escolas do Brasil, de que maneira isso pode se manifestar na nossa vida pessoal cotidiana? Bom, vamos lá. Em nossas vidas pessoais, o desejo de trazer ao mundo o que nos é autoral também se fará evidente. Quem sou eu? Como eu vou deixar minha pegada no mundo? Como eu vou subir no palco da minha vida, né? Em casa, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, entre pais e filhos, entre namorados, entre marido e mulher, o nosso desejo... Perdão, engasguei. A sua marca de identidade, você deixa também no vídeo. Volta, Aline. O nosso desejo de mostrar ao mundo a nossa força, a nossa identidade, a nossa personalidade e aquilo que nos diferencia do outro vai ser uma marca desse período, tá bom? E como há dois signos que são bastante sexuais, libidinais e criativos em jogo, que a gente está falando de touro e de leão, aqui a gente está falando de uma potência que na verdade quer sair do armário. Então o que está querendo sair do armário? Né? As nossas orientações, as nossas opções, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vocações, os nossos sonhos. É isso que quer sair do armário, né? Nesse momento. A questão, e é muito interessante falar o seguinte, que a gente está falando de uma potência sexual dentro de uma perspectiva, digamos, mais freudiana, talvez até lacaniana. Mas dentro da perspectiva junguiana, Jung usa muito mais o termo libidinal e não sexual. Sexual tem a ver com a questão da corporeidade, né? Muitíssimo, e para além disso. Só que para Jung, ele extravasa esse conceito de uma maneira incrível. Então, libidinal é você colocar uma potência de ser em várias manifestações da vida, é colocar o teu tesão da vida todo dia naquilo que você faz. Eu coloco a minha libido todos os dias na astróloga, acho que dá pra ver, né? Muita gente faz isso, e essa é uma maneira da gente mostrar a nossa força, a nossa identidade, ocupar o nosso lugar no mundo com tesão, com vontade, com gosto, sabe? Com prazer, porque Leão também tem super a ver com isso. Agora volta, Aline, não se perca. Ah, sim. Então, apesar da gente estar falando de uma quadratura, um aspecto tenso que torna tudo mais difícil, também é possível que isso aconteça, como eu escrevo no texto, de maneira criativa, né? Embora a gente esteja falando de um posicionamento que é um desafio, uma quadratura acima de tudo é um desafio, é justamente a partir dos desafios que a gente fala, caramba, eu estou encurralado, estou no canto do quarto, estou no cantinho do quarto, como é que eu vou sair dessa posição? Quando você está com a faca no pescoço é que você começa a ter saídas criativas e dar vazão para isso tudo de uma outra maneira, tá bem? Já me perdi de novo. O mesmo Urano que faz da gente, às vezes, figuras ríspidas, abruptas, frias, esquivos e às vezes bastante violentos, porque esse é o aspecto mais negativo de Urano, também faz da gente figuras originais, irreverentes, únicas, né? Às vezes chocantes, às vezes a gente gosta de chocar os outros, esse pode ser o lado positivo de Urano também, tá bom? Bom, enfim, tá? Esta é uma tensão celeste que poderá ser ainda mais sentida, especialmente para pessoas que tenham aspectos mais impactantes, mais evidentes, por exemplo, Sol, Ascendente ou Lua, em Leão ou em Touro, porque aí você vai sentir mais essa quadratura, tá bom? E figuras importantes da sociedade que a gente sabe que tenham essas marcas também podem ser pessoas que vão estar nos noticiários nesses dias. Então vamos prestando atenção, porque essa é uma quadratura difícil. Eu estou aqui de maneira muito
otimista tentando levantar essa bola e tentando encontrar saídas criativas para a gente, mas esse é um aspecto muito difícil. Entretanto, se em Leão tudo que nós queremos, no fundo, meus amigos, é sermos amados, que seja não pela dor, mas que seja pelo amor. Como eu escrevo no texto, a obra do verdadeiro alquimista é transformar chumbo em ouro nas pequenas coisas da vida ou nas grandes coisas da vida, todos os dias. É para isso que estão aí as quadraturas, para nos desafiar e para a gente arrumar grandes saídas. Fez sentido para vocês? Eu espero sinceramente que sim, porque isso vai nos atravessar a todos de muitas maneiras. Gostaria muito de ler o que vocês têm aí a dizer no nosso espaço de terapia coletiva, aqui embaixo no nosso espaço de comentários, porque eu acho muito bacana que a gente vai trocando. Como é que vocês estão sentindo? Já estão sentindo? O que vocês estão achando disso tudo? Se esse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para vocês, se faz vocês começarem a enxergar as coisas de uma maneira diferente, encontrando saídas criativas, saídas mais nossas, não saídas dos outros, saídas nossas. Em Leão a gente está falando do eu. Eu sei que eu tenho uma potência de transformação e eu posso me ouvir para, a partir de mim mesmo, encontrar a melhor saída possível para situações como essa. Enfim, vamos conversando. Amanhã tem mais. Essa é uma semana muito especial porque, além desta bomba, né, que é a quadratura de Marte com Urano, a gente tem também um assunto muito bonito, que é a mudança de estação. A gente tem um solstício, né, de inverno e de verão, o começo de uma nova estação com a entrada do Sol no signo de Câncer. Portanto, não percam o vídeo de amanhã, é sobre isso. Um beijo carinhoso. A gente se vê de novo amanhã, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.